Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero conversar sobre pensamentos catastróficos. Então, a gente está chegando aí no Natal, estamos chegando no Ano Novo. Existem muitas pessoas que estão felizes, esperando o momento de encontrarem com as suas famílias e de participarem dos seus amigos ocultos. E tem muitas pessoas que estão em profundo sofrimento, né? Já imagina, família, fulano, não sei quem vai beber, e aí não sei o que vai acontecer. E aquilo nem aconteceu, o evento nem chegou, às vezes está longe de chegar, mas a pessoa já começa a antecipar. Mas não é só antecipar. Nos pensamentos catastróficos, o que vai acontecer é que a gente tem uma antecipação mental dos piores cenários possíveis. Quando a pessoa entra, que ela começa a ter um ciclo de pensamento catastrófico, aquelas cenas vão ser vividas como prováveis ou certas, mesmo sem evidência real. Então, a pessoa entra no looping do que vai ser aquilo, do que vai acontecer, quem vai fazer e quem não vai fazer. Só que nesse momento que ela está nesse looping, ela está num looping de desastres, catástrofes e tragédias que estão previstas a acontecer. A mente, ela consegue saltar de que uma coisa que poderia ser possível naquele momento se torna certeza. O desconforto que você sente quando vem um pensamento catastrófico, aquilo virou uma tragédia naquele momento. E o futuro, que é um negócio que está lá na frente, que pode ou não pode acontecer, ele vem para o presente como se já estivesse acontecendo agora. Na semana passada, eu falei sobre devaneio psicológico, que é um processo que a nossa mente entra para processar emoções, para imaginar, para criar. Então, o devaneio, ele é normal, ele vai acontecer. Só que muitas pessoas, às vezes, caem num devaneio que é um devaneio catastrófico. É disso que a gente está falando. Então, o cérebro pega um sinal, acontece alguma coisa, o cérebro passa a entender aquele sinal como um sinal de perigo. No momento que ele entende aquilo como um sinal de perigo, ele vai superestimar o risco. Então, eu começa a ter uma dor. Então, a minha dor é um sinal. Opa, tem um incômodo aqui, tá doendo. Esse aqui deve ser um câncer terminal que tá comendo aqui o meu braço. E então, eu pego um risco de 1% e eu transformo ele num risco de 1000%. Então, o que podia ser uma possibilidade, agora é um risco real, aumentado e amplificado. Só que eu não só superestimo o risco, que aqui que é um grande problema, eu subestimo a minha capacidade de lidar com o problema. Então, olha só, às vezes, nada está acontecendo para uma pessoa começar a ter pensamentos catastróficos. Às vezes, a pessoa está, de fato, numa situação de problemas para ela ter pensamentos catastróficos. Mas, às vezes, a pessoa está lá se organizando para o Natal. No momento que ela está lá se organizando para o Natal, chega a mensagem no WhatsApp da família que o Cláudio vai participar da festa. Quando você vê que o Cláudio vai participar da festa, você fala, nossa, não tem jeito desse negócio bom. Não, porque o Cláudio, porque na última festa que ele foi, não, porque ele ficou comprando confusão, não, ele vai destruir o nosso Natal. Eu pego aquilo que era um estímulo que estava me incomodando, uma notícia que chega, eu superestimo o que aquilo pode acontecer e eu subestimo eu não sei lidar com ele, é melhor eu não ir, eu não vou conseguir fazer isso. Então, além de eu pegar um negócio e potencializar, eu ainda me vejo incapaz de lidar com aquele problema. Então, não só o problema era pequeno e ficou muito grande, como eu podia até estar lidando, mas agora eu me vejo muito pequena diante daquele problema. Esse é o pensamento catastrófico. Quando isso começa a acontecer com muita frequência, a mente passa a confundir a incerteza com o perigo. Então, é muito comum quando a pessoa já está num quadro de ansiedade, por exemplo, mais grave,
qualquer sinal que ela se sente insegura, ou qualquer sinal de insegurança, porque ela precisa de muita previsibilidade, por exemplo, para estar no mundo, toda insegurança aparece como perigo. Então, eu subestimo, eu vejo o perigo, eu superestimo, eu me subestimo em termos se eu consigo ou não. A gente nem respondeu, mas a gente tem certeza que já aconteceu alguma coisa. A pessoa vai no jantar e ela erra, ela fala uma coisa que ela não devia ter falado, e ela vai para casa e ela tem certeza que ela será rejeitada. A pessoa sente uma dor, ela conversa com o Google, ela descobre que ela tem câncer, à noite ela tá achando que ela vai morrer em talvez mais ou menos em uma semana. Todo mundo, presta atenção, todo mundo tem pensamentos catastróficos. Porque o pensamento catastrófico também é uma maneira da gente lidar com as nossas emoções. Também é uma maneira do nosso cérebro tentar processar os nossos medos, tentar processar as nossas inseguranças. Então, no momento que eu estou num pensamento catastrófico, em alguma medida, eu tenho uma emoção que aparece, medo, insegurança, incerteza, que me gera um grau de ansiedade que eu fico tentando trabalhar aquilo. As nossas emoções, mesmo os nossos pensamentos catastróficos, a ideia quando isso aparece, né, que o nosso cérebro faz esse monte de pensamento aparecer, não é para atrapalhar, apesar que a gente sabe que atrapalha. Mas, na verdade, esses pensamentos vão surgir para nos proteger. Olha que coisa interessante como a nossa cabeça funciona. A nossa mente acredita que se nós anteciparmos o problema, nós poderemos evitar a dor. Então, a nossa mente acredita que no momento que eu consigo imaginar todas as catástrofes possíveis e aí eu proíbo a minha filha de andar de Uber porque eu acho aquilo muito perigoso, ao fazer isso, eu acredito que agora eu vou evitar a dor. Então, a minha filha não anda de Uber sozinha porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ela. Então, eu proíbo que isso aconteça porque, né, eu tenho um pensamento catastrófico, eu preciso evitar a dor. Mas aí você não evita a situação de violência que a sua filha sofre na escola, aí você não evita, às vezes, a situação de violência que ela sofre no Natal dentro da família, porque a maioria dos casos acontecem dentro da família. E aí a nossa mente fica tentando evitar um problema, imaginando que a consequência disso é evitar a dor, só que, na verdade, o que acontece, o resultado do pensamento catastrófico não é a evitação da dor. O cérebro, o que ele vai fazer, na verdade, é paralisar. Ele fica parado, ele analisa, ele vive e ele revive a cena que ele mais teme na tentativa de evitá-la. Só que ao fazer isso, ao momento que a pessoa entra nesse looping, desse monte de pensamento catastrófico, o que ela não percebe é que ela começa a viver dentro dela, dentro dos pesadelos dela. Então, ela tenta escapar, mas o tempo todo ela se vê na cena que ela teme. Ela se vê na morte do filho, ela se vê no divórcio, ela se vê no desemprego, ela se vê na rejeição, ela se vê passando fome, mas ela não quer aquilo. Pois é, mas ela começa a viver aquilo, viver e viver e viver. Qual que é a tentativa? Ao fazer isso, eu evito a dor. Na verdade, o que a gente sabe que acontece é que ao fazer isso, você passa a viver na dor. A mente ela fica tão catastrófica e a quantidade de catástrofes que ela vai bolando e imaginando é criando um plano imaginário do que eu faço quando eu estiver ali. Então, eu fico imaginando a cena para me preparar para a cena. Apesar que eu tenho medo que aquilo ali aconteça. Nesse momento que você fica preso nesse ciclo de pensamento, a gente fica preso na ansiedade. A gente fica preso no estresse. Para vocês terem noção, hoje, até pelo avanço da neurociência, a gente consegue ter um pouco mais de percepção do que é o nosso cérebro, de como que ele funciona. Então, quando esse ciclo de pensamento acontece, então eu tenho uma rede lá, neural padrão, funcionando em modo devaneio, e o devaneio é a catástrofe, é a perda, é o divórcio, é o estar só, é o passar fome, é nunca ser reconhecido, é nunca ser validado, e
seja lá esse monte de medo que a gente tem, e que ele vai vindo e a mente vai ficando presa naquele momento, no momento que a mente fica presa nisso, a mente vai mandar o nosso corpo produzir todos os hormônios e neurotransmissores que a gente precisa para lidar com aquilo ali. Então, quando você fica preso numa cena de estresse, você está vivendo aquela cena de estresse. Então, o que nós sabemos hoje? Você vai ter uma hiperestimulação nesse momento da amígdala, você vai ter descarga de adrenalina, você vai ter aumento de cortisol, você tem uma diminuição no nosso córtex frontal, então a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de avaliar certo e errado, tudo isso vai ficar comprometido. Quando isso vai sendo produzido, isso vai gerando uma exaustão emocional, mas o pior é isso aqui. Porque olha só, você está num pensamento catastrófico, então você está imaginando as piores coisas que podem acontecer com você. Diante dessa imaginação, o seu corpo passa a responder como se você estivesse vivendo aquela cena. Ao estar vivendo aquela cena, o corpo começa a liberar uma série de coisas que ele acredita que você precisa para estar ali. Adrenalina, cortisol. Só que uma das coisas que o nosso corpo libera nesses momentos, em situações que nós estamos sob ameaça, o corpo libera muita dopamina. A gente fala muito da dopamina, né? Muito associada ao prazer, a essa recompensa rápida agora que a gente está buscando. Mas a dopamina, ela está no nosso sistema de motivação. O sistema de motivação, ele vai sempre ser ativado quando eu tenho uma situação de alerta. Se eu tenho uma situação de alerta, porque eu tenho uma situação de perigo acontecendo, o meu corpo precisa liberar dopamina para eu poder estar pronto para ameaça. Eu estou motivado para me defender. Eu preciso estar em alerta nesse momento. Então, esse hormônio, que a gente costuma chamar de prazer, que é o da motivação, ele aparece nesse momento. Tá, qual que é o problema disso? A dopamina vicia. Então, no momento que eu tô na catástrofe, e eu tô na ameaça, e eu tô na dopamina, porque a dopamina também está sendo liberada junto com cortisol, junto com adrenalina, a pessoa ela fica viciada num processo que ela tem que observar, ela tem que analisar e ela tem que achar todas as desgraças possíveis e imaginárias. Ela precisa perceber. Por quê? Porque ela precisa estar pronta. Para quê? Lidar com a catástrofe. Qual a que está acontecendo? Não, a que ela imagina que um dia pode vir a acontecer. E sem perceber, as pessoas estão presas nisso. Então, eu fico preso na notícia ruim, eu fico preso no pensamento. E aí, a consequência disso, que se eu tô o tempo todo num estado de alerta, a minha mente está o tempo todo me falando que tem perigo, que tem perigo, que tem perigo, é esse tipo de comportamento e de resposta do nosso organismo que aí sim vai nos levar para um transtorno de ansiedade, que aí vai nos levar para, às vezes, outros tipos de respostas emocionais mais intensas, exatamente porque eu estou levando o meu corpo para esse grau de estresse. A questão é, nós hoje somos o país em maior número de ansiosos. Atualmente a gente libera a lista dos ansiosos, então a gente tem muitos pensamentos catastróficos. É só você conversar com as pessoas que em pouco tempo você começa a ouvir desgraça, parece que independente da mesa que você entra. Agora, por que a nossa mente está presa na catástrofe? Não sei se você sabe, essa semana eu fui fazer essa busca, mas o querido Rivotril, clonazepam, ele é a medicação psicotrópica mais vendida no Brasil. Então, de todos os remédios consumidos em termos de psicotrópicos, o que o brasileiro mais consome é o Rivotril. O Rivotril, para quem já tomou ele, uma amiga minha brinca que ele é sossega-leão. Você põe um Rivotril, a cabeça faz assim, daqui a pouco, tum. Problema? Que problema? Catástrofe? Que catástrofe? Só que o consumo disso e eu estar dopado na minha vida não significa que o nosso corpo não continua respondendo num estado de alerta. Aí você começa a ver um monte de gente lá no Rivotril,
mas que está tendo problema de saúde, tem problema gástrico, tem problema intestinal, tem problema somático, psoríase, problema de pele. Todas essas consequências que aparecem no nosso corpo é resultado muitas vezes desse sistema de alerta dentro de nós ligado o tempo todo, que é o quê? A nossa mente presa na catástrofe o tempo todo. Por que a nossa mente está tão presa na catástrofe? Então, entenda uma coisa. Vamos lá, deixa eu ver meu horário aqui. Olha só, quando você come, você precisa alimentar o seu corpo. Então, as coisas que você come, se você come verduras, se você come fruta, se você consome muita cafeína ou muito açúcar, dependendo de como é a sua alimentação, isso vai ter uma influência no seu corpo. Se o seu corpo inflama, se ele tem uma resposta alérgica ou não. Então, aquilo que nós alimentamos, né? Aquilo que a gente come, alimenta o meu corpo, certo? E o que alimenta as nossas emoções? O que alimenta a nossa mente? Também é o que a gente come. Mas a gente não come fisicamente, a gente consome. Nós somos aquilo que nós consumimos. O meu corpo, as minhas emoções, a minha mente, o meu pensamento, o que eu vejo e o que eu não vejo. Isso depende daquilo que eu consumo. Quais são os nossos consumos atualmente? Nós passamos a ser consumidores de desgraça e notícia ruim. Nós temos telejornais no Brasil que você tem sangue escorrendo pela tela. Nós temos estudos que mostram que telejornais pioram o humor e aumenta a tendência para você fazer catastrofização. Claro, imagina, você passa uma hora ali vendo todas as possíveis desgraças que está acontecendo com a humanidade. Exposições diárias a notícias negativas pioram estados emocionais. Eu lembro um dia eu estava atendendo e a paciente muito ansiosa. E um dia ela estava me contando a rotina dela da manhã. E ela me contou que ela gastava 1 hora do dia dela porque ela lia todos os jornais. Eu falei, como assim? Você lê todos os jornais? Ela falou, eu gosto de estar informada. Eu falei, mas você precisa ler a mesma desgraça contada 4 vezes diferentes? Eu falei, isso tá te fazendo bem? A gente não percebe, mas é o que a gente consome. O consumo exacerbado de notícias ruins faz a gente fazer o quê? Faz a gente normalizar perigo. Gente, essa semana eu tava pensando, há poucas semanas atrás, houve um tiroteio, houve uma briga no Rio de Janeiro entre a polícia e o Comando Vermelho, se eu não me engano. As pessoas foram mortas, mais de 100 pessoas foram mortas. A comunidade espalhou o corpo na rua, a gente falou isso 2 dias e depois tudo voltou à vida normal. As pessoas não se escandalizaram de ver mais de 100 pessoas mortas espalhadas num dia da semana, numa tarde no Rio de Janeiro. As pessoas não se escandalizaram. Muito pelo contrário, muitas pessoas defenderam as ações. O prefeito foi para, o governador, sei lá quem foi para as igrejas receberem oração. As pessoas falaram como que ele estava lutando contra o quê? Porque mata 100, amanhã tem mais 100. A gente está tão habituado a ver a notícia ruim, a desgraça, e matou 100, e não sei quem matou tanto, e lá aconteceu outra coisa, que nós normalizamos o perigo. O perigo se tornou um lugar normal. Só que aqui a gente tem um problema. Olha só, se o perigo se tornou um lugar normal, então a maior parte da minha vida eu estou numa situação de perigo, relaxar se torna perigoso. Se o mundo é perigoso, eu não posso descansar nele. O fato de eu não poder descansar, porque relaxar se torna um estado de perigo que eu entro, eu fico o tempo todo no estado de vigilância. Se eu fico o tempo todo no estado de vigilância, como fica a minha mente? Fico o tempo todo pensando as coisas. Parte da nossa mente está tão condicionada a pensar coisas ruins, é porque nós somos o tempo todo bombardeados com notícias ruins. Se há 30 anos atrás eu ia saber o que aconteceu na minha família ou nos meus vizinhos, hoje em dia eu sei o que aconteceu na Austrália, eu sei sobre a guerra em Israel,
Olha, eu tô num consumo que eu não consumo só a minha vida, eu consumo a desgraça do mundo inteiro. Deixa eu te dar um outro exemplo que eu achei isso aqui interessante. Você quer ver um consumo que mudou o nosso? A música. Desde a década de 70, fizeram um estudo que desde a década de 70, as músicas têm se tornado cada vez mais negativas. Aumentaram o uso das palavras como dor, ruim, chorar e odiar, indicando padrões mais negativos. Até a nossa música. Eu falo que eu tenho um problema e um dos meus problemas é que eu amo música. Mas além de eu amar música, eu tenho a triste mania de prestar atenção no que está sendo cantado. Eu já me vi em alguns momentos começar a cantar uma música, começar a prestar atenção na letra e eu falar, não posso falar isso não. Imagina que eu vou ficar repetindo e repetindo e repetindo um negócio que é uma maluquice eu ficar falando sobre isso o tempo todo. Eu voltei a correr agora, tô correndo no elíptico e eu já tava correndo e tem uma música que eu adoro para correr. A batida dela no elíptico, ela combina perfeito ali. Só que hoje eu fiz o quê? Hoje eu fui prestar atenção na letra. E quando eu comecei a prestar atenção na letra, eu falei, não tem condição de eu ficar ouvindo essa música. Então, era a pessoa falando que não sabia o quanto que aquilo era amor, porque não sabia existir sem o outro, mas ao deitar na cama tinha medo de morrer e não acordar no outro dia. Eu pensei, como assim? A gente está normalizando. A gente acha que não, mas a gente está preso num ciclo de pensamentos catastróficos, porque tudo que nós consumimos é notícia, é desgraça, é não sei quem matou não sei quem, é não sei o que aconteceu com não sei quem. Acho que foi semana passada que estava bombando política nesse país e todos os absurdos estavam acontecendo. Eu lembro quinta-feira eu acordei e a minha esposa começou a falar, eu comecei a ficar irritada. E eu falei, amor, eu não quero conversar sobre política. E não é que eu não quero conversar com você, nesse momento eu não quero conversar com ninguém, nesse momento eu não quero nem saber o que está acontecendo, porque eu sinto que eu não posso fazer nada e eu ficar consumindo isso tá me deixando tão irritada, mas tão irritada que tá me fazendo mal essa notícia. A gente perdeu o filtro de sentir que isso me faz mal, então eu preciso parar. A gente está tão habituado àquilo que aquilo nos faz mal e a gente fica preso naquilo. A gente fica preso naquilo. Parte de você estar preso nisso é porque você está preso na ameaça. Você provavelmente está vivendo e sentindo que o mundo é um lugar perigoso para você estar. Por isso que a sua mente está presa o tempo todo aonde? Na catástrofe. Ok? Olha só, quero caminhar para o final. Todo mundo tem pensamento catastrófico. Todo mundo em algum momento vai passar por uma situação de medo, que você vai ser tomado de pensamentos que você sabe lá o que você vai fazer com aquilo. E isso acontecer de vez em quando, num momento pontual, ok, faz parte. Esse negócio da minha esposa ter quebrado o pé e hospital, etc. Eu lembro que ela quebrou e foi para o hospital e ia ter que operar mesmo. E aí ela virou para mim e falou assim, meu Deus, eu acho que eu nem falei com a minha mãe que eu viajei. Como que eu vou falar para ela que eu vou precisar fazer uma cirurgia? Eu falei, e aí aquela catástrofe, né, aquele negócio difícil, eu falei, não, deixa que eu falo. Eu falei, pode deixar que eu vou ligar para sua mãe. Eu falei, quer que eu ligue antes da cirurgia ou depois da cirurgia? Ela falou, liga antes. Eu falei, tá bom. Aí eu pensei, preciso ver o que eu vou falar com a mãe dela, né? Aí pensei e tal, aí liguei. Aí fui, contei, expliquei o que tinha acontecido, que ela ia precisar fazer uma cirurgia, tá. Aí, quando eu terminei de explicar, que eu desliguei o telefone, que eu falei, não, pode deixar, eu vou te dar notícias, não sei o que e tal. Quando eu desliguei o telefone, eu pensei, meu Deus, e se essa menina morre nessa cirurgia? E você vai ter que ligar para a mãe dela, e você vai ter que contar que ela morreu, e você vai ter que voltar para Brasília com o corpo. Na hora, veio. Eu respirei. Falei, nesse momento, a única coisa que eu preciso resolver é o que eu vou comer hoje. Se der esse BO, eu vou resolver ele daqui a 3 dias. Olha só, você passar por um momento de estresse e te vir um pensamento catastrófico, ok, você é uma pessoa normal, você ficou ansiosa, você tem medo, você se sente inseguro, vida que segue. Agora, você fica preso nisso,
que você tem dificuldade de conversar com as pessoas, porque você está pensando que vai acontecer. E aí você treina a fala, e aí você treina que a pessoa vai responder de volta. E aí você se vê preso naquele negócio o tempo inteiro. E quando você se dá conta que esse é o grande problema dos pensamentos catastróficos, é que quando você se dá conta, você está preso. Você está preso numa gaiola que você foi criando para você, que você começa a ter medo de tudo. Às vezes eu estou atendendo e o paciente vem contar vários pensamentos catastróficos. E eu não vou mentir para vocês que tem hora que eu fico surpreendida. Eu falo, caramba, como que você conseguiu pensar tanta desgraça junto ao mesmo tempo? Como que você conseguiu fazer isso? O quanto que a nossa mente é rápida e é veloz para fazer isso, e é veloz a tal nível que muitas vezes a gente se vê preso naquilo como se aquilo fosse uma realidade que está acontecendo. E não é uma realidade. Como que eu começo a sair desses pensamentos catastróficos? A primeira coisa que você precisa, até falei sobre isso semana passada, mas vou falar de novo, você precisa fazer uma defusão cognitiva. Você precisa começar a distinguir o que é realidade e o que é pensamento. Isso aqui, eu tive um pensamento catastrófico. Eu acabei me imaginando numa cena que eu ia precisar contar para a mãe da minha esposa que ela tinha falecido e a cena não foi nada agradável na minha cabeça. Isso é o quê? Um pensamento catastrófico. Qual que é a minha realidade? Naquele momento, a minha realidade era, eu estava num bom hospital, ela estava com uma boa equipe médica, 0 risco de vida, 0 tipo -5 risco de vida. Eu estava perto da minha família, eu estava amparada. No real, meu problema é muito pequeno. No pensamento, eu estou vivendo uma grande catástrofe. Então, você precisa aprender a fazer essa diferenciação. Quando você se vê tomado no pensamento, o que você precisa fazer é voltar para uma realidade objetiva. Peraí, tô imaginando tudo isso, mas o que está acontecendo realmente? Não, nesse momento não está acontecendo nada. E o que você faz? Você ancora e volta. Volta para o presente. Se conecta com o seu corpo. Se conecta com o seu ambiente. Às vezes uma pessoa tem tanto pensamento catastrófico que ela pode fazer uma desconexão do presente de tal maneira que, sem perceber, ela vem para uma crise de ansiedade. Uma pessoa que está vivenciando uma crise de ansiedade, indo para uma crise de pânico, a catástrofe está acontecendo dentro dela. Olha só, uma situação de perigo externo, que a minha vida está em risco, provavelmente eu posso ter uma resposta de ansiedade e de medo acontecer. Mas quando tudo ao meu redor está calmo e tranquilo, e dentro de mim parece que está vindo uma tempestade, o que está acontecendo é que naquele momento você está vivendo o seu pensamento como se aquilo fosse uma realidade. Você precisa aprender a voltar para agora. Aquilo não está acontecendo agora. Nesse momento, o que está acontecendo? O que eu faço? Volta. É hora que eu paro, é hora que eu respiro, é hora que eu me conecto com o meu corpo, é hora que eu observo o ambiente externo. Peraí, deixa eu ver onde eu tô. O que eu tô fazendo? Então, essa conexão de você voltar para o seu corpo é uma conexão de você sair da catástrofe e voltar para o presente. No presente, não tem nada acontecendo. Quando eu falo isso aqui é para a hora da crise. Na hora da crise da ansiedade, na hora da crise que você está lá preso num looping de pensamento que você não sabe o que você faz, o que você faz? Desconecta, volta para a realidade, ancora e volta para o seu corpo. Quando a sua mente estiver muito agitada, então se você se vê no Natal da sua família com uma mente acelerada, que você está com vontade de ir embora dali, porque parece que a mente está ficando pequena e você está ficando sem ar, volta para o seu corpo. Tem um monte de coisa que está acontecendo dentro de você. É a hora que eu respiro, né? Hoje eu falei com uma paciente minha, nesse momento você levanta, você anda, se você puder sair do ambiente, saia, vai tomar um ar, respira um ar mais gelado, sente o seu corpo, sai daquele momento. Quando nós acalmamos o nosso corpo, isso é muito interessante, o nosso corpo obriga a nossa mente a se acalmar. Porque eu tenho um sistema que é uma via de mão dupla. O meu cérebro, ao detectar perigo, ao ativar uma série de adrenalina, cortisol e dopamina,
ao fazer isso, ele acelera o meu corpo, ele manda o meu coração acelerar, ele manda a minha circulação sanguínea correr mais rápido. Quando eu obrigo o meu corpo a acalmar, eu falo para o meu corpo, não tem perigo, você pode acalmar. E eu acalmo o meu coração, eu acalmo os meus batimentos, eu acalmo o meu sangue, o cérebro fala, opa, a mensagem estava errada, o corpo está calmo. Se o corpo está calmo, a mente faz assim, ó. Ela calma também. Isso é para quê? Isso é na hora da crise. Adriana, sobrevivi. Achei que eu não ia conseguir, mas eu sobrevivi. Sobrevivi ao Natal. Sobrevivi à família. Sobrevivi ao final do ano. Sobrevivi à viagem do meu filho, que eu achei que ele ia morrer. Eu consegui sobreviver. Passou. O que eu faço? Porque eu continuo tendo pensamento catastrófico. Olha, para você de fato sair desse ciclo de pensamento que te joga o tempo todo para uma ansiedade, você precisa entender que é importante sim você olhar com muito cuidado para as coisas que você consome. Você precisa fazer um detox digital. Você precisa diminuir, não é nem aprender, você precisa diminuir, reduzir consumo de catástrofes. Olha, esses dias, nessas últimas 4 semanas, eu comecei a reparar uma coisa. Eu sigo alguns canais de notícias no meu Instagram, até para eu ficar mais ou menos sabendo o que está acontecendo no mundo. Só que esses dias eu me deparei com muitas mensagens semelhantes que eram cenas fortes. Então, a primeira capa era cenas fortes. Posso te dizer o que eu te fiz todas as vezes que apareceu no meu Instagram cenas fortes? Eu passei o meu feed, porque eu não gostaria de saber, eu não quero ver. Tudo que você consome dá para sua mente terreno de pensamento. Se eu consumo muita notícia, se você consome muitas séries de crime real, se você consome muitas séries de hospital, de doença, de morte, de catástrofe e de realidade, e você só consome aquilo, e você consome, o que você está fazendo é alimentando a sua mente com imagens, com possibilidades de coisas que às vezes você nem sabia que existia. Você nem sabia que ela existia. Só que agora aquilo se tornou real para você, tá lá na sua cabeça. As pessoas que você vê, os influenciadores, sabe? Aproveita que a gente está chegando agora no final do ano, dá uma limpeza nas suas redes sociais, dá uma olhada no seu Instagram, dá uma olhada nos podcasts que você anda assistindo, dá uma olhada nas séries que você tá vendo. Parece que é banal, mas não é banal. Você precisa reduzir o consumo de catástrofes. E olha, a catástrofe também está nas músicas. Comece a tomar cuidado com as coisas que você canta, com as coisas que você repete, porque sem querer você está alimentando o seu cérebro para pensar e pensar e pensar sobre aquilo, ok? Então, começa fazendo uma limpeza, né? Acho que estamos terminando 2025, faz uma limpeza. Não limpa só o seu armário, não. Limpa seu armário, limpa suas redes sociais, limpa suas playlists. Começa a prestar atenção nas coisas que você canta, entendendo que aquilo ali está alimentando a sua mente em relação às coisas que você vai pensar. Isso vai te ajudar muito, pode acreditar em mim. Agora, tem uma coisa que acontece no pensamento catastrófico, como eu te falei lá no início, que é a nossa tentativa de controle. Quando a minha mente começa a imaginar um cenário e eu começo a pensar na conversa que eu vou ter diante daquele não, e eu começo a imaginar que a minha filha vai morrer, aquela ligação e como que eu vou reagir àquilo, e a minha mente fica presa nessa quantidade de coisas que eu tenho praticamente certeza que vai acontecer, você precisa se lembrar de uma coisa. Você precisa se lembrar da sua insignificância. Às vezes eu falo isso com os meus pacientes. Eles estão preocupados, pensando. E às vezes eu falo, olha, você está precisando se lembrar um pouco da sua insignificância. Nós estamos nos iludindo, achando que nós controlamos tudo.
Na hora que vier os pensamentos catastróficos, você precisa ser muito honesta com você de pensar o que eu controlo e o que eu não controlo. O que está nas minhas mãos e o que não está nas minhas mãos. O meu pai me ensinou algumas coisas e uma das coisas que meu pai me ensinou foi uma coisa sobre problemas. Meu pai sempre falava o seguinte: existem vários tipos de problema. Um problema que existe é o problema que você pode resolver. Esse é um bom problema. Toda vez que você tiver um problema que está nas suas mãos resolver, agradeça por ele. Então, ai caramba, meu cartão de crédito veio mais alto esse mês. Eu tenho dinheiro para pagar? Tenho. Nossa, olha que problema bom que eu tive. Cartão aumentou, mas esse mês entrou lá o 13º e eu paguei e tá tudo certo. Isso é um bom problema. Ai meu Deus, vou casar nos Alpes Suíços ou vou casar nas Ilhas Maldivas? Poxa, você tem um bom problema. Isso é um bom problema. Esse é um problema. Tem um outro problema que às vezes não depende de você. Às vezes você precisa de alguém. Esse problema vai te custar um pouco mais, né? Esse problema vai precisar que você se movimente, que você se conecte. Isso vai ser talvez difícil. Só que tem um terceiro problema, que é o problema que você não tem nada que você possa fazer. No terceiro problema, que é o problema que mais nos prende, esse é o problema que você precisa se lembrar, que você é insignificante. Quando o seu filho vai viajar e você se vê preso no pensamento do avião caindo, do piloto bêbado dirigindo, ou não, meu filho não vai viajar de carro porque você imagina a carreta passando por cima dele. Você precisa se lembrar nesse momento da sua insignificância. E sabe uma das coisas que a gente não controla, que a gente fica tentando controlar? Vida e morte. Toda vez que você quiser se ver tentando controlar vida e morte, provavelmente você está tentando controlar uma coisa que você não tem controle. A gente precisa aprender a nos lembrar da nossa insignificância. É difícil, tá? Porque o nosso ego fica muito angustiado quando ele se dá conta que ele está frente a uma situação que ele não pode fazer nada. Ok, você não pode fazer nada agora. Deixa eu te contar, isso vai passar. E você é tão insignificante nesse momento que muitos dos nossos problemas passam sem às vezes a gente nem fazer muito para aquilo ali acontecer. Porque tem hora que passa porque a vida te demandou aquilo ali, daqui a pouco ela vai lá, te joga e começa a te demandar uma outra coisa. Ok? Começou a ter muito pensamento catastrófico, disso, daquilo, do não sei o que, do não sei o que, do não sei o que, comece a se falar. Às vezes eu falo isso para mim, Adriana, lembre-se da sua insignificância. Nesse dia lá com a minha esposa, eu falei com a mãe dela, aí desliguei. Aí pensei, não sei o que, imagina, ter que levar um caixão para Brasília, pelo amor de Deus, meu pensamento e tal. E eu pensei, preciso resolver a comida, né? Porque hoje eu preciso comer alguma coisa à noite. Esse é o meu grande problema do dia. Eu pensei, olha, eu não sou médica, eu não vou fazer cirurgia, eu não consigo controlar resultado, eu tenho tanta coisa aqui que não está sobre o meu controle, que eu vou focar naquilo que eu posso controlar. Aí o que eu fui fazer? Fui comprar comida para eu comer naquele dia. A gente precisa, às vezes, naquele momento que vem uma série de coisas, focar no que eu consigo fazer. Eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer isso? Eu vou fazer isso. E o resto? O resto eu vou ter que segurar a angústia aqui no meu peito e lembrar da minha insignificância dentro do mundo. Então, essa é uma coisa que você precisa fazer. Agora, o problema do pensamento catastrófico é que ele vai para 2 lugares diferentes. Na verdade, ele vai para 3 lugares. Primeiro, você identificando o mundo sempre como perigoso. Segundo, você identificando o risco de uma maneira hiperestimada. Então, você vê aquilo de uma maneira muito maior do que ela é. E aí você é muito insignificante diante daquilo. Só que a terceira coisa que acontece frente aos nossos pensamentos catastróficos é que nós nos subestimamos frente àquilo ali. Então, na prática, o que você precisa aprender a fazer também para fugir dos seus pensamentos e resolver parte dos seus pensamentos catastróficos, você precisa melhorar a sua autoestima. Antes de eu voltar para Brasília, na semana anterior, um dia eu acordei de manhã e todo dia eu pergunto, gente, fala, oi amor, bom dia, e aí, dormiu bem? Minha pergunta matinal é, e aí, dormiu bem?
E aquele dia eu fiz a mesma coisa, falei, e amor, dormiu bem? Ela virou e falou assim, não. Ela falou, eu não dormi essa noite. Essa noite foi péssima. Eu tô com um problema muito sério. Pensei, a pessoa acabou de fazer a cirurgia. Qual é o problema sério que a pessoa tá? Tipo assim, parecia que a vida tava calma naquele momento. Eu falei, qual que é o problema? Ela falou, não, não dormi preocupada, preocupada. Eu falei, preocupada com o quê? Não, porque eu comprei a muleta e eu não posso sair do aeroporto sem muleta, e a muleta que eu comprei não vai chegar, e mesmo que a muleta chegue, a gente não vai ter ninguém para entregar a muleta pra gente no aeroporto, aí eu vou sair no aeroporto, eu não vou conseguir andar, e eu não vou conseguir andar, não vou conseguir chegar em casa. Tipo assim, tadinha, virou uma indigente dormindo no aeroporto na cabeça dela naquele momento. Eu falei, amor, isso é um bom problema. Falei, esse problema que você está falando é um problema que eu vou resolver em 2 ligações. E foi exatamente o que eu fiz. Mandei mensagem para uma empresa aqui em Brasília, aluguei uma muleta, liguei para uma amiga minha, expliquei a situação, falei, tá acontecendo isso, você pode me ajudar? Ela falou, sim. No outro dia não, 4 dias depois, não tinha problema nenhum, recebemos as muletas, voltamos para casa, dormimos e nada mais aconteceu. Porque se eu subestimo eu naquele momento, eu nunca me vejo capaz de resolver problemas. Se eu nunca me vejo capaz de resolver problemas, todo problema é um problema muito grande. Então, qualquer sinal de perigo, a mente na hora faz com que a coisa fique muito catastrófica. Quando você se vê diante de um cenário catastrófico, parte de você estar vendo isso desse jeito é porque você está se vendo pequeno demais diante daquela situação. E no final das contas, não é muito o tamanho efetivamente das coisas, mas muito como que você vai lidar com elas. Olha só, Davi e Golias. A Bíblia conta que Davi era um menininho mirradinho de 1,60, imagina a minha altura, magricelo, lutando contra um gigante de 3 metros. O pessoal falou, Davi, você vai ser trucidado, querido. Olha para a situação, o problema é infinitamente maior que você. Só que se você vê Davi era um menino prepotente. Desde o início, Davi estava com a autoestima dele em dia. Quando falaram para ele, Davi, tu é fraquinho demais, você não vai dar conta? A resposta dele é, como é que é? Como assim que eu não vou dar conta? Eu já matei um urso, eu já matei um tigre, eu já matei um leão, eu já matei um urso, esse aí vai ser só mais um para as minhas coleções. Problema grande, menino pequeno. Por que ele encarou o problema? Por que ele olha para a situação e ele não entra num pensamento catastrófico? Muito pelo contrário, o Davi tinha tanta segurança que ele ia matar o gigante que ele perguntou qual era o prêmio. Galera, qual que vai ser o prêmio se eu matar o gigante? Ah, o rei vai te isentar de impostos e ainda vai dar a filha dele. Caramba, vou virar genro do rei. Aquele dia, Davi estava animado. Ele estava com a autoestima em dia. Para você melhorar o seu enfrentamento a problemas sem que tudo vire muito catastrófico, você precisa começar a olhar para você e a falar, não, peraí, esse problema eu consigo lidar. Eu já matei um leão, eu já matei um tigre, eu já matei um urso. Fala sério, isso aí vai ser só mais um para minha coleção. E você faz isso quando você trabalha a sua autoestima. E eu vou encerrar porque já estão falando do meu horário aqui. Mas eu quero te falar uma última coisa. É muito comum quando você tem um transtorno mental ou quando você se vê preso numa situação como muito pensamento catastrófico, você não quer viver aquilo. Você tá lá pensando no Natal e daqui a pouco você imagina que não sei quem vai morrer, que não sei quem vai ficar doente, que não sei quem vai perder emprego e que tal coisa vai acontecer e que o país vai entrar em guerra e é tanta coisa que a nossa mente fica encharcando a gente de desgraça e a gente vive aquilo já há tanto tempo que a gente começa de fato a não se ver capaz de mudar as coisas. A gente não se ver capaz de nem mudar a gente. Imagina o resto, né? Como que eu enfrento os problemas lá fora se eu não consigo controlar nem minha mente? E aí nesses momentos, o que nós queremos? Você se vê há muito tempo no mesmo lugar? Você não consegue sair daquele lugar?
Nesses momentos as pessoas querem milagres. Mas a verdade é que para a gente mudar processos emocionais, para a gente mudar uma forma de pensar, uma maneira na nossa mente se colocar no mundo, a gente não precisa de um milagre, a gente precisa de um processo. Minha esposa está fazendo fisioterapia, quebrou o pezinho, ela vai ter uma longa jornada na fisioterapia. E a gente estava conversando sobre isso. E ela falando que ela odeia fisioterapia. Eu falei, nossa, eu também odeio fisioterapia. Já precisei fazer alguns momentos, nada contra os fisioterapeutas, tá, meus colegas? Mas, coisa chata é a tal da fisioterapia. Você chega lá, você quebra um pé, você quer um milagre. Você quer no outro dia tá andando, 2 dias depois tá correndo, uma semana depois tá fazendo crossfit. Você quer um milagre, você quer que a coisa rapidamente vá para o lugar que você tá, que você quer estar. Mas não é assim que funciona. A fisioterapia é a prova viva disso. Você vai lá, você faz meia dúzia de coisa que você acha que não tá servindo para coisa nenhuma, que você fala o tamanho do meu problema, por que esse pessoal tá pedindo para eu fazer, e você vai lá um dia, e você fala 2, e eu pelo menos sempre achava que eu tava perdendo tempo, nossa, que perda de tempo, e você vai lá 3, e você vai lá 10 sessões, e você vai lá 20, e você vai lá 1 mês, 2, 3, 4, e de repente, onde é que você tá? Olha lá você andando de novo. A gente quer milagre, mas o que muda a vida é o processo. O que muda a vida é você fazer um pouquinho todo dia, é você conhecer um pouquinho todo dia, é você aprender a manejar um pouquinho você todo dia. E quando você aprende a fazer isso um pouquinho todo dia, a cuidar um pouco melhor de você, a filtrar mais as suas redes sociais, a escolher melhor as suas músicas, e você faz pouquinho, quando você vê, você está num mundo que é muito maior do que o mundo que você imaginou. Essa semana, eu vou terminar te contando essa história. Essa semana eu ouvi uma frase que é ridícula, mas eu vou compartilhar com você, e eu passei a semana pensando nela, principalmente quando a gente pensa em pensamentos catastróficos. A frase é a seguinte, ó: o sapo no fundo do poço acha que o céu é pequeno. Imagina o sapinho lá no fundo do poço olhando para o céu. Nossa, olha o céu pequenininho. O céu é pequenininho porque ele só consegue ver aquilo. Hoje uma paciente minha estava me contando uma história. Ela estava chegando em casa e aí o vizinho dela, a vizinha estava chegando com um filhinho, uns 4 anos, menino. E ele virou para ela e falou assim: você tem marido? Cadê o seu marido? Virou para ela e falou assim: cadê o seu marido? Ela falou: eu não tenho marido. Ela falou que ele ficou olhando para ela com uma cara estranha, tipo assim: como assim você não tem marido? Aí ela virou e falou assim: nem toda mulher adulta tem marido. Tem mulheres que não têm marido. E aí ela falou que ela continuou olhando para ele e virou para a mãe e falou assim: mãe, o marido dela morreu. E a gente estava falando sobre isso, é um contexto de uma família religiosa. Eu falei, nossa, na vida desse menino não existem mulheres sem maridos. As mulheres sem maridos são as mulheres que estão viúvas. Então, o mundo dele é um mundo muito pequeno. Se a sua mente, o único lugar que a sua mente está conseguindo ir é para catástrofe, você é um sapinho no fundo do poço que decidiu olhar no mundo e só vê o pior que existe no mundo. Ontem eu estava conversando com a minha esposa aqui e falando e tal, falando que eu tinha feito uma provocação num paciente meu, falando: vai, me conta aí, o que você não gosta dos seres humanos? E a resposta dele foi: os seres humanos são um câncer. Minha esposa falou: concordo com ele. Eu falei: sabe o que acontece? O ser humano é difícil. Olha, tem coisa aí. A prova é isso que eu tô te dizendo. Se você quiser entrar aqui nas redes sociais e você quiser procurar por catástrofe, fica tranquilo que você vai achar. Se você quiser passar um dia inteiro lendo coisas ruins do que seres humanos estão fazendo com outros seres humanos, você vai achar, você vai achar. Eu falei para ela: mas sabe uma coisa que eu vejo no ser humano? É que o ser humano também ele pode ser muito incrível. Caramba, eu já conheci pessoas na minha vida muito incríveis. Eu já ouvi histórias muito incríveis. Eu vi as pessoas superarem coisas que eram impossíveis delas fazerem e elas se tornarem pessoas novas. Elas fizeram coisas muito
incríveis. E elas fizeram coisas incríveis porque elas se permitiram olhar para o céu para além do fundo do poço. Quando você se permite fazer pouquinho a pouquinho, limpar suas redes sociais, filtrar mais o que você lê, começar a ter cuidado com as conversas que você tem, e você faz isso um pouquinho, e você permite se conhecer um outro mundo, e você permite ver uma coisa diferente, sem perceber, você vai saindo do poço, e quando você se dá conta, o céu, ele é muito grande. Ele é tão grande que ele é infinito, ele é tão grande que eu não consigo nem ver ele todo. Porque a vida, gente, ela é um mar de possibilidades, essa é a verdade. Somos nós que limitamos. E parte da limitação que a gente constrói é pela vida que a gente consome, é pelas conversas que nós temos, é pelos diálogos que nós temos, é pelos seguidores e pelos influencers que nós seguimos. É esse o lugar que você precisa ajeitar na sua vida hoje. O ano está terminando e 2026 está vindo por aí, né? Estabeleça metas para o próximo ano, né? Metas do que eu quero consumir, que tipo de leitura que eu quero falar, quais assuntos que eu gostaria de conversar no próximo ano. Vai para uma fisioterapia emocional que você vai fazer um pouquinho todo dia e um pouquinho todo dia, e daqui a pouco você vai perceber que a última coisa que a sua mente pensa é numa catástrofe. E daqui a pouco você vai se dar conta que você vai ser a pessoa na mesa de falar: nossa, galera, como assim? Vocês só pensam em desgraça, hein? Nossa, vocês estão precisando mudar um pouco aí o que vocês estão pensando. Pouquinho a pouquinho. E nesse pouquinho eu tô chegando no final do ano aí, com um ano de lives. Quero agradecer você aí por ter me acompanhado, por ter me escutado esse ano, né? Tô encerrando aí 2025 aí hoje e volto em janeiro. Então, a partir de janeiro, vou estar retomando a live, também o podcast. Quero te agradecer, né? Você que me ouviu, você que me seguiu, que deixou o seu comentário, o seu like, né? Agradecer por esse momento aqui que a gente está. Espero que o que eu tenha falado aí ao longo do tempo tenha feito sentido para você, que você consiga aplicar essas coisas na sua vida, que eu tenha te ajudado um pouquinho a navegar nessas marés turbulentas que é esse negócio chamado vida. Que vocês tenham um excelente final de ano, um excelente Natal, lembrem de ancoragem, lembrem de voltar para o corpo, estressou, sai, respira, né? Aprenda nesse final do ano a se respeitar, a cuidar de você, a estar bem com você, e a gente se encontra em 2026. Vou esperar vocês por aqui, tá bom? Bom final de ano para vocês e até o ano que vem.